Um programa que exorta, um programa que ensina, um programa que leva de forma diferenciada a palavra de Deus. Impacto da Palavra, terceira temporada. Paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do programa Impacto da Palavra. Hoje que estamos na rubrica Biografias. Deus tem os seus generais, homens que ao longo de toda a história foram terrivelmente usados por Deus para um impacto social e espiritual nas comunidades ao redor de todo o mundo. É com esta visão que nós temos hoje esta rubrica para falar de um dos generais de Deus em Angola, uma figura que dispensa apresentações. Hoje estou aqui com Reverendo Neves de Souza. Reverendo, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso programa. Nome Cadete, muito obrigado. Glória a Deus. Por esta oportunidade que me concede de falar a este programa Biografias. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria de começar já com a nossa entrevista e para tal vamos fazer algumas questões relacionadas ao histórico e ao percurso ministerial do Reverendo. Portanto, não gostaríamos de nos adiantar sem primeiramente sabermos do Reverendo como pessoa e como um homem de família. Reverendo, quem é Neves de Souza? Neves de Souza é um menino que nasceu em 30 de abril de 1964, no município de Kazenga. Na verdade, eu nasci cá em Luanda de forma acidental. Certo. Os meus pais vieram de Porto Ambuí e minha mãe já gestante, e eu nasci em Luanda, no município de Kazenga. Nos primeiros anos de minha existência, ainda jovem, já na escola bíblica dominical, por ser filho de pastor, não é verdade? E a adolescência foi assim, não é? Como aluno da escola bíblica dominical, naquela altura no Kazenga, nos anos 70. Fomos crescendo, depois já atingimos a fase da juventude. Certo. E naquela época depois havia o incorporamento obrigatório nas fápulas. Certo. Fápulas. Sim. Hoje faz. Pois é. E depois tive que deixar a igreja e fui cumprir o serviço militar obrigatório na província de Cabinda. Portanto, fiquei 6 anos na tropa e depois passei para a disponibilidade militar. Volto para Luanda, depois de algum tempo me reconverto, não é? Volto para a igreja. Depois ali começou já a minha caminhada assim séria para a vida cristã. Ok. Falou-nos de dados muito interessantes, quer dizer que já foi militar, não é? Já fui militar, eu fui militar, fiz a recruta aqui na Ilha da Kazanga, como certo. matroce, como certo. Fuzileiro naval, certo. Não é? E ficámos esse tempo todo na tropa. Certo. Depois passámos pela disponibilidade, como disse, e começámos com o ministério. Amém, glória a Deus. Realmente conseguimos obter aqui um dado exclusivo, não é? Aqui para a Marquetia que está a fazer a produção. Conseguimos captar e entender que o Reverendo foi militar, cumpriu a vida militar como era uma questão obrigatória naquela altura. Eu gostaria um pouco saber da parte do Reverendo, e o pessoal que nos está a acompanhar certamente também gostaria de ter essa informação. Gostaria de saber um pouco de forma pragmática a respeito do seu percurso ministerial. Depois que eu regresso de Cabinda, eu me converto no dia 3 de abril de 1989. Houve festa do pastor-presidente, reverendo Joaquim Manuel Pai Abraião. Sim.
meu pai biológico, não é? Houve uma festa de aniversário e nós, os filhos, fomos convidados. 3 irmãs minhas elas já estavam na igreja, fazia tempo, não é? E eu fui aquele menino desviado, não é? Sim. Depois da tropa fiquei desviado e fui convidado para estar presente, olhar um convite para os filhos do reverendo Joaquim e tal, estarem presentes. Eu fui à festa e tal. Depois foi uma palavra muito impactante. Certo. Aí aceitei a Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. E caminhando, não é? Um ano depois da minha conversão, eu fui nomeado a secretário de jovens ali no Kazenga. Ok, certo. Do Ministério Kazenga. Um ano de crente. Depois do terceiro ano, dado algumas aptidões que fomos mostrando, e fui logo também fui indicado para ser o coordenador de jovens do Kazenga, naquela altura. Portanto, depois casamos. De seguida, fui indicado pela estrutura provincial para ser o secretário provincial da Juventude em Luanda. Esta função de secretário provincial fiz-la por 5 anos. Depois de 5 anos, fui nomeado para secretário nacional da Juventude. Também exerci essa função por 5 anos. Depois de sair, houve necessidade, haviam vários desafios e fui nomeado para coordenador da juventude da Aliança Evangélica de Angola. Exerci essa função por 3 anos. Depois fui consagrado em 93 a função de evangelista. Por 10 anos exerci a função, o ministério de evangelista. Em 2003 transitei ao ministério pastoral. E naquela altura nesse período de 10 anos, eu fui o diretor municipal do Departamento de Evangelismo e Missões. Fizemos várias cruzadas evangelísticas, Benguela, Uambo, Kwanza Sul, Gabela, Cabinda, Malange. Eu amo missões, fazer missões. Bem. E durante muitos anos, 10 anos, minha vida era correr, fazer missões, ganhar almas e tal. Gostava muito de fazer cruzadas. Neste tempo, depois tivemos que deixar o departamento de missões e o Ministério orientou-me para ser o líder do centro Jericó na Quilunda, 45 km de Luanda. Certo. Fiquei lá por 3 anos na Quilunda. Depois houve necessidade de eu regressar a Luanda para exercer a mesma função num determinado centro, o centro de São Pedro. Aí saí da Quilunda, vim para Luanda, onde fui o líder do centro São Pedro. São Pedro, sim. Kazenga. Fiquei lá por 3 anos. Sim. Aí depois houve um documento vindo da direção provincial que precisava-se de um obreiro para responsabilizar dos destinos do Ministério Salém. Certo. Nesta época eu já era secretário provincial do Conselho da ADP em Luanda. Exatamente. Porque havia algum problema ali no nosso Ministério Salém. Isto em 2010. Certo. E fui ao Ministério Salém em comissão de serviço. Fui indicado pelo Sua Reverendíssima em memória, Reverendo Fernando Manuel Panzo, na altura representante legal da ADP, em 2010. E ficamos na Salém exercer a função de pastor-presidente por 8 anos, portanto até 2019. 2019. 2020. E o Kazenga depois pediu que eu regressasse para o Kazenga. Na verdade, quando eu fui para Salém, foi para uma comissão de serviço para 2 anos. Eu acabei ficando 8 anos lá. Aí depois o Kazenga pediu que eu voltasse para dar sequência ao trabalho ali a nível da presidência do Ministério Kazenga. Portanto, estamos de volta aí há mais ou menos 8 meses para o Ministério do Kazenga, onde nos encontramos hoje. Certo. Reverendo, deu para perceber que no percurso histórico do seu ministério tem uma história muito rica. De toda esta história aqui narrada,
qual das experiências foram mais impactantes para si? A experiência que impactou muito, como foi assim muito impactante, foi quando a direção nacional, na pessoa do representante legal, o reverendo Dr. Francisco Domingos Sebastião, nomeou-me para ser o presbítero provincial de Luanda. Certo. Portanto, eu termino as bases. É uma responsabilidade enorme. Luanda está com 23 ministérios, ou seja, 23 pastores presidentes. Certo. Não é? E muitos mais velhos, obviamente, não é? E para ser o presbítero provincial de Luanda foi a maior responsabilidade que até então eu pude vivenciar. Certo. E é desafiante, foi muito impactante, função que estamos a desempenhar até o momento. Acho que essa foi a mais impactante, dado a carga, uma carga emocional e psicológica muito grande, não é? Sim. Conduzir a ADP a nível de Luanda. É como se diz, é difícil ser o governador de Luanda, não é? Exatamente. Porque tem muitos chefes em Luanda, tem o presidente da República, não é? Pronto, então esta função de presbítero provincial de Luanda, da circunscrição territorial de Luanda, foi assim que causou aquele grande impacto e temos procurado desempenhá-la com dedicação, com zelo, com estoicismo e resiliência. Certo, muito bom, muito bom. Reverendo Neves, sabemos que ao longo de todo o percurso aqui narrado, uma das qualidades e características que muito se revela é o seu forte punho de liderança. Tem muita liderança no seu percurso histórico. Porém, trabalhando dentro de uma organização de viés pentecostal, é certo que citou aqui cruzadas, atividades religiosas. Eu queria propriamente saber sobre a manifestação da graça de Deus, do poder de Deus, dos milagres que vivenciou ao longo desse percurso todo. Alguma coisa que lhe marcou, pessoas que foram abençoadas pela ministração da palavra de Deus, porque seu lar teria sido restituído e que tenha vivenciado alguma cura extraordinária da parte de Deus. Podia nos falar um pouco a respeito disso? Olha, são vários. Eu sempre vi e percebi que os grandes milagres de Deus foram ao ar livre. Certo. Eu acho que há um maior impacto do Espírito Santo, da palavra, às cruzadas evangelísticas. Amém. Eu amo cruzadas evangelísticas. Amém. Aliás, o meu percurso de evangelista por 10 anos foram várias cruzadas. Eu me apaixonava por cruzadas. Movimentávamos a igreja toda para fazer cruzadas e tal. São vários momentos, mas eu vou pegar apenas em um ou dois. Sim. Uma das cruzadas que nós realizamos na província de Malange. Malange, certo. Isto foi em 2001, em tempo de guerra. Para sair de Luanda para qualquer ponto de Angola, saía-se com uma caravana militar. Certo. Era impensável que qualquer pessoa pegasse no seu carro e fosse viajar. Não, isso é impensável. Certo. Portanto, quem fosse para Malange, a caravana partia, ia sempre um número de carros, uma caravana, não é? Partia do Dondo para Malange. Certo. E nós fomos, né, quando fomos a Malange, portanto, saímos de Luanda e chegamos lá no Dondo, muitos carros, esperando a caravana militar que vinha de Luanda, não é, para acompanhar os carros até Malange. Certo. E nós chegamos lá no Dondo, a caravana militar estava muito demorada. Era numa sexta-feira. E a cruzada de Malange seria sábado e domingo. Certo. À noite. Ficámos ali impacientes, à espera de que a coluna militar chegasse, não chegava.
éramos 3 carros. Eu disse para a equipe, vamos avançar. E pastor, a equipe era muito forte, um departamento muito forte. Vamos avançar, vamos avançar. Ou fizemos uma oração rapidinha e tal. O inimigo estava lá logo em frente. Começaram a dizer o inimigo naquela altura, exatamente, fazer. E nós partimos do Dondo para Malães. As pessoas em redor diziam, estes aqui são aventureiros, vão morrer. E partimos ali 3 carros, não é? E no local, justamente no local onde eram feitos ataques. E nas bermas da estrada já se via ali carros queimados e tal. Pronto. Justamente naquele local onde se faziam os ataques, e o meu carro era o carro-chefe, lá em frente, não é? Eu vi homens a movimentarem-se do capim, a correr para vir para o inimigo, obviamente, para vir para a estrada, para ir ao local do ataque. Sim. Não tínhamos como avisar por os demais, naquela altura não se tinham os telemóveis, não é? Pronto. Eu percebi o movimento deles, eu pisei fundo no acelerador. Certo. Os 2 carros de trás também perceberam e viram. Uau. E nós pisei fundo, eles vinham a correr e quando chegaram na estrada para fazer o ataque, nós já tínhamos passado. Certo. Um livramento. Grande livramento. Aí disseram para Deus com certeza nos deu um grande livramento. Os homens distraíram-se por uns instantes e nós chegamos a Malange, eram 3 horas da madrugada. E não tinha a estrada asfaltada como tem agora, né? Cheio de buracos realmente. E tal. Chegamos a Malange às 3 horas, 2 da madrugada, foi descansar um pouquinho, fomos à Rádio Malange, fizemos o anúncio, a campanha, a publicidade de que estaríamos na cruzada, e a cruzada foi na Praça Municipal da Chauande. Malange. Aquilo estava lotado de gente. E eu usei da palavra, geralmente naquelas cruzadas eu usava da palavra. Amém. E quando começávamos a pregar, um homem totalmente maluco, assim, louco, maluco mesmo, andava como... E pregava a palavra, na hora que nós pregávamos a palavra e na hora que eu olhei para aquele homem, o Espírito Santo me indicou para falar uma palavra para aquele homem, ele maluco caiu e quando ele levanta-se, ele veio assim, lúcido. My God. Lúcido. That's amazing. Lúcido, na hora antes mesmo de fazer o convite para as almas, ele foi o primeiro lúcido, levantou a mão e ele disse, esses são pastores. Glory. Ele ficou lúcido. Depois veio muita gente converteu-se e tal, muita gente. O responsável do nosso centro lá em Malange, depois eu orientei, pedi que ele tomasse conta daquele homem maluco, estava todo roto, sem nada e tal. Certo. Orientou ele, pegou, levou para a igreja. Depois de 2 anos, este maluco foi consagrado a diácono. Glória a Deus. Amém. Realmente uma experiência aquilo, extraordinária. Das várias experiências, aquilo foi extraordinário. Right. Muito. Houve várias manifestações de cura nas várias cruzadas, mas aquela de facto foi tremenda. Glória. Uma outra experiência que marcou-me muito, não é? Naquela altura eu conduzia um Nissan Patrol. Certo. O Nissan Patrol naquela altura eram poucos carros daquele. Em Luanda haviam 3. Em Luanda, 3. Eu comprei aquele carro na Nissan, o Nissan Patrol, japonês. Certo. E fomos à cruzada no Ambo. Sim. Quando vamos para a cruzada no Ambo, ali no Alto Ama, entre o Alto Ama e Chicala-Chiloanga, estava lá o inimigo. Que eu vinha com o carro e tal. Vamos para onde? Não tínhamos como ir de avião. Vamos ao Ambo e tal, sou pastor de igreja. Se é assim, pastor, você não é pastor. Você é antimotim.
Não, sou pastor, me identifico. Não, isso aqui é apenas uma coisa. Se você mesmo é pastor, não tem como você voltar para Luanda se não passar por aqui. E quando vocês regressarem, quero que você me prova que é pastor. Os homens fortemente armados. A nossa vida estava por um fio. Aí fomos ao Ambo, fizemos a cruzada na São Pedro. Muita gente. Foi uma cruzada impactante. Glory. Curas, uma manifestação tremenda. Amém. Eu vi Deus a operar naquela cruzada no Ambo, que foi coisas inolvidáveis. Foi incrível. Só que levamos depois, naquela altura, usava-se as cassetes, não é? Sim, Cassetes áudio. sim. Depois gravou-se aquilo e tal. De volta, ficamos 3 dias no Ambo. Cruzada sexta, sábado e domingo. Domingo depois do almoço, de regresso. Do regresso ali no Alto Ama, quem nós encontramos? A mesma pessoa. Um dispositivo militar muito forte. My God. Ele, depois eu parei e tal. Já estão de volta? Sim, estamos de volta, chefe. Não sou chefe, chefe é você. Prova-me lá que você é pastor. E depois pus lá a cassete e tal. Ele apertou a cassete. Viu aí uns 3 minutos. Ele depois ligou. Você mesmo é pastor. Você mesmo é pastor. Porque ele depois viu, a voz é mesmo tua, é inconfundível. Right. Ele pega no rádio de comunicação e ele vai lhe comunicar para os demais postos lá em frente que nós havíamos de enfrentar. Certo. Ele saiu assim de nós e tal, eu percebi, Sim. não é? Eu já tinha sido militar, então Sim. percebi as coisas, não é? Certo. Eu percebi que ele foi ali no rádio de comunicação, falou, ok, podem seguir. Na volta, os lugares, os postos de tropa deles, no lugar, quando nós chegávamos, eles abriam a portinhola e passam. Assim. Passa. Nós demos glória a Deus ali no Glória. carro. Glória. Meu Deus, foram momentos muito Amen. marcantes, muito fortes, não é? Missões em tempo de guerra. Missões em tempo de guerra. Good. História muito rica. Amém. Muito rica. E, obviamente, que é digna de divulgação. Reverendo, até agora falou-nos das suas experiências dentro do território nacional. Poderia dar-nos uma pincelada a respeito daquilo que foi o seu percurso fora de Angola, no que tange a sua primeira viagem missionária para fora de Angola e as experiências que teve? É de conhecimento do público em geral que o reverendo pregou num dos maiores congressos a nível mundial, que é os Gideões Missionários da Última Hora. Então, um angolano, africano, pregar num congresso de dimensão mundial. Como foi essa experiência? Olha, pregar nos Gideões Missionários da Última Hora foi uma experiência, foi muito marcante. Muito marcante. Depois do meu alio a esta experiência marcante, não é, dos Gideões Missionários com a função de presbítero provincial de Luanda. Certo. Foi em 2014, tivemos a oportunidade de irmos para o Brasil. Portanto, eu já tinha ido ao Brasil umas 2 vezes. Certo. Mas foi assim e tal, não é? Uma viagem. Mas viagem missionária, pastoral, foi em 2014, onde fui convidado para estar no maior congresso de missões mundial. Gideões Missionários da Última Hora, onde todo mundo está ali a ver aquele congresso internacional e eu tremi nas bases. Nunca tinha estado diante de um pavilhão daquele, com mais de 10 mil pessoas sentadas. Meu Deus. E naquele dia, que seria o dia da pregação, eu não dormi. No hotel, não consegui dormir.
a ansiedade, o receio, uma mistura de sentimentos ali. E eu vou pregar nos Gideões. Né? E quando chegamos no pavilhão, aquilo estava lotado. Estava ali ao lado de mim os grandes pregadores, né? Que já faziam história. Né? Eu só ouvíamos pelas cassetes, não é? Sim. E aí alguns vídeos, não é? Gilvan Rodrigues e de Caso Takayama. Sim. Não é? As feras, as lendas, não é? Do Evangelho lá no Brasil. E fiquei atônito. E depois, quando chamaram-me, tal, agora vamos ouvir, chegou o momento da pregação, o pastor vindo da África. Raramente mencionam países, não é? Para alguns brasileiros, não é? A África é um país. Sim. Não é? Depois nós temos que explicar, não, a África é um continente com 54 países, agora sim. 56 países. Exato. e tal. É tal como o continente sul-americano, né? É o Brasil, tem a Argentina, tem o Uruguai, Paraguai, Peru e tal, a Colômbia. E temos, meu Deus, grandão, sim, muito grande o continente e tal, pronto. E africano vai pregar. Foi a minha grande experiência. Eu estava tenso, assim muito tenso, e estava com o pastor Oswaldo Júnior. Ele percebeu que eu estava muito tenso, ele pôs assim a mão e tal. Reverendo, tranquilo, e tal, vai dar tudo certo. Bem. Vai dar tudo certo. Bem. E fiquei... E do outro lado estava o Abílio Santana também. Já tinha estado cá ele. E foi uma das pessoas também que fez com que eu fosse aos Gideões. E ele olhou assim para mim e disse, Reverendo, tranquilo, vai dar tudo certo. Bem. Essas palavras me incentivam, portanto, deram uma certa força, motivação. E foi a maior experiência que eu tive foi pregar nos Gideões Missionários da Última Hora. E na altura era o líder pastor Cisino. Sim. Cisino Bernardino, o pai das missões. Sim. Não é? E eu recebi o micro da mão do filho dele, porque ele estava no ginásio, pastor Reuel. Certo. Reverendo Neves, pregue. Mas sabe, nessas coisas, quando você treme, é porque está na vontade do Pai, né? Amém. Amém. Dá aquele frio na barriga, as pernas ficam bambas. Deu graça, Deus sempre dá graça. Amém. E podemos ministrar a palavra ali nos Gideões, né? No ginásio daquele, o pavilhão cheio de gente. E foi bênção. Amém. Isso foi em 2014. 14, sim. E depois fui convidado para voltar a pregar em 2015. Certo. Na verdade, eu e o pastor Edgar Manuel fomos os primeiros angolanos a pregar nos Gideões Missionários da Última Hora até hoje. Amém. O pastor Edgar já viveu no Brasil 19 anos, né? Já tinha mais ou menos as coisas bem delineadas. Mas eu saía daqui, era a terceira vez ir ao Brasil, mas para pregar foi a primeira vez, nos Gideões. E a mensagem foi muito bem recebida, tanto é que voltaram a convidar-me para pregar em 2015. Amém. Então pregámos 2 anos consecutivos naquele que é considerado o maior congresso missionário, na época, não é? O maior congresso missionário de missões. E depois pregámos em outros congressos, não daquela dimensão, certo. Mas um congresso denominado AME. Sim. Não é? Portanto, foram os 2 congressos que nós podemos pregar lá no Brasil. Certo. Glória a Deus. Está a ser uma entrevista riquíssima, muito proveitosa. Nós vamos fazer um curto intervalo, não saia daí, continue conosco, porque a entrevista está quente. Todo mundo que analisa e vê a mensagem do reverendo nas redes sociais não sabe que, afinal de contas, tremeu nas bases, não dormiu durante a noite antes de pregar aquela mensagem. Deus abençoe e continue aí do outro lado.
Paz do Senhor, mais uma vez, estamos de volta para esta entrevista magnífica com um dos homens que é uma figura incontornável aqui na nação angolana, no que tange ao Evangelho, uma referência para muitos jovens, inclusive eu que vos falo. Portanto, hoje estamos aqui neste programa Impacto da Palavra, terceira temporada, e estamos aqui na sessão sobre biografias. Eu quero neste momento perguntar ao reverendo a respeito de uma das atividades que ganhou proporção internacional, que é o Abala Luanda. Reverendo Neves de Souza, sabemos que o Abala Luanda tornou-se uma atividade de referência em Angola, uma das primeiras atividades de forte impacto que atraiu jovens de diversos pontos e que criou filiais, criou ramificações, embora alguns não assumidos, não é? Mas que acabam sempre criando atividades meio que relacionadas ao Abala Luanda, sendo que esta atividade congrega pastores internacionais e também dá oportunidades àqueles que são os novos pregadores, seja da Assembleia de Deus e fora da Assembleia de Deus. A pergunta que não se quer calar, reverendo, é: por que Abala Luanda? Por que do nome Abala Luanda? Olha, Abala, o dicionário português, Aurélio, diz que abalar é agitar, abalar é mexer, abalar é sacudir. Certo. Então fomos ao dicionário e precisamos sacudir Luanda. Amém. Amém. De alguma forma precisamos sacudir Luanda. E por que não Abala Luanda? Amém. Aí nasceu o congresso, não é? A atividade Abala Luanda. Eu estive, fomos a um restaurante, eu, o pastor Júnior Trovão, Abílio Santana, e estávamos assim a conversar e tal, antes de eu ir para os Gideões Missionários, não é? Certo. E eu passei esta ideia para eles. Quero realizar um congresso aqui, um congresso de missões, um congresso pentecostal, assim de cariz internacional, certo. E quero trazer pregadores de várias partes do globo. Certo. E eles amaram a ideia, Amém. Amaram a visão. Disse: opa, já tens o nome, estou a pensar no Abala Luanda. O termo, o nome é Abala Luanda. Deram aquela força, motivaram e tal. E aí surgiu, recebi mais algum incentivo por parte deles. E então, com este incentivo, depois também de muita oração, não é? Oração, pedir confirmação da parte de Deus. Aí foi possível realizar o primeiro Abala Luanda em 2011. Certo. Porque chegamos a Salém em 2010 e em 2011 realizamos o primeiro Congresso Internacional, Abala Luanda. Nesta primeira edição, o primeiro congresso, vieram pregadores do Brasil, do Congo Democrático e da Namíbia. Certo. Na verdade, um pastor angolano, pastor Gelson, agora reverendo, que vivia na Namíbia, vive na Namíbia naquela altura, e foram os pregadores que trouxemos para o Abala Luanda. Certo. Na primeira edição foi assim, colocamos os mais velhos. Amém. Né? E havia também muitos pregadores estrangeiros. Já na segunda, que era para dar aquele cariz e tal, aquele reconhecimento, certo. Já na segunda edição, trouxemos mais a prata da casa. Amém. Na segunda edição, mais a prata da casa, também mais velhos. E na terceira edição é que trouxemos os jovens. Amém. Pregaram na terceira edição vários jovens, né, que fomos até sem serem obreiros, não é? Sim. Sem serem consagrados, né, mas cooperadores. Não é? A exemplo do Tadeu Manuel, certo. Jorge Euclides, certo.
não é? O Estevão Carlos, pois são jovens que percebemos que têm compromisso com Deus. E trouxemos esses jovens. Por que trazer os jovens? Porque a minha conversão eu comecei na juventude. Amém. Eu conheço a juventude. Não é como aquele pastor que apareceu e tal e pronto. Não, eu tenho uma vivência, eu tenho uma estrada de jovens. Porque eu fui secretário de jovens, fui coordenador de jovens ali na sede, depois fui subindo, não é? Depois fui a secretário provincial de jovens, secretário nacional de jovem, diretor provincial da Associação dos Evangélicos de Angola. Então, este percurso da juventude, eu conheço o cheiro de jovens. Né? Amém. Yeah. Então, dado esta veia, não é, que eu comecei ali na juventude, Amém. sempre gostei e gosto de trabalhar com jovens. Glória a Deus. Porque se tiver aí um jovem, assim, um adulto e um jovem, e dizer, desafiar o jovem para este buraco é grande, você não consegue saltar, diz, não, eu sou jovem, eu consigo. Sim. Se dizer ao mais velho, não, eu não consigo, já sou e tal. Mas o jovem, ele vai, ele salta. Força. Dado o seu impulso. Não é? O jovem, ele é por natureza, assim, muito impulsivo. Então, eu gosto de retirar o máximo desta capacidade, desse sentimento que o jovem tem, para apostar nele. Amém. Ele só precisa de uma certa orientação. Certo. O mais velho não consegue pular ou saltar o buraco, mas ele vai ensinar o jovem a saltar. Porque ele já foi jovem. Certo. Já saltou aquele buraco. Agora não pode mais, não tem idade. Então vai passar a visão para aquela juventude, para aquele jovem. De tal forma que eu gosto muito de trabalhar com jovens, direcioná-los, porque depois os loiros vêm sempre para o general e não para o soldado. Certo, certo. Já agora que tocou na questão dos jovens, nota-se que na quantidade de jovens que o têm seguido, e o Abala Luanda em si também é uma atividade que atraiu muitos jovens, qual é o papel que tem desempenhado na intermediação entre a geração nova e a geração antiga? Eu tenho, por assim dizer, tenho esta graça, não é? Amém. Tenho esta oportunidade que Deus me deu, esta graça, de ser a ponte. Amém. Eu tô naquele período entre os mais velhos e os jovens, não é? Estou naquela fase intermédia, não é? E para mim é fácil fazer essa transição. Amém. Eu faço-a de forma tranquila. Amém. Porque já fui jovem, não quer dizer que sou velho, estou naquela transição, não é? E então Amém. consigo direcionar os jovens. Certo. Falar com jovens, apostar nos jovens e dizer que o caminho certo é este. Certo. Respeitem sempre os mais velhos. Certo. Não se empolguem tanto. Porque se quiser atingir patamares e altos níveis, obedeça aos mais velhos. Amém. Não é? Obedeça aos mais velhos, porque eles sempre... Às vezes o jovem diz assim, não, mas os mais velhos são muito rígidos, são muito conservadores e tal. Nós chegamos aonde chegamos graças ao conservadorismo destes mais velhos. Amém. A ADP particularmente, não é? A ADP atingiu esse patamar porque tiveram mais velhos, alguns deles iletrados, Amém. não é? Sem formação teológica, sem as TICs. Glória. Não é? Mas vejam onde eles posicionaram a ADP. Amém. Então chamo sempre a atenção aos jovens, não é? Para não se rebelarem contra os mais velhos. Amém. Nunca se rebelarem contra os mais velhos. Obviamente que os mais velhos falham. Não é? E falhar é humano, mas o perdoar é divino.
Amém. Não é? Então, sempre chamo a atenção os jovens para, no momento certo, na hora certa, para darem aquele catapultar, não é? Dependendo sempre dos mais velhos, não dá um passo maior que a perna. Amém. Portanto, este é o nosso conselho que passamos para a juventude, se bem que alguns jovens são mais enérgicos e querem sempre colocar os bois, não é, entre as carroças, ou as carroças entre os bois. Exatamente. Então, e às vezes essa ânsia de chegar a um determinado nível, não é, quebrando etapas, Exatamente. ele depois lá em frente vai dar-se mal. Certo. Portanto, eu tenho uma estima muito grande em trabalhar com jovens, porque eu gosto de trabalhar com jovens. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muito forte, muito forte. Está a ser realmente um momento de muita qualidade aqui com o reverendo Neves de Souza, não é? Já agora destacar uma qualidade, o reverendo não teve burocracias nenhuma, recebeu-nos aqui no Centro Vida Profunda, um lugar onde nós conseguimos sentir Deus e fomos muito bem recebidos. Todos nós sabemos que desde o ano de 2020 o mundo foi assolado por uma pandemia, situação esta que alterou a agenda dos Estados, a agenda até mesmo das igrejas. A pergunta que não se quer calar, reverendo, é: por causa da pandemia, não tivemos a Bala Luanda em 2020. 2021, teremos a Bala Luanda? Disse bem, Nuno Cadete, quero pegar essas tuas palavras. Por causa da situação pandêmica, não foi possível realizarmos o Bala em 2020. Porque pensávamos e pensamos nós, não é, que a dimensão que o Bala atingiu, fazê-lo em condições atípicas, restritas, Certo. não é o nosso apanágio. Amém. Então preferimos não realizar, cancelar e esperar as melhores condições possíveis para fazer o Abala. Portanto, o último decreto presidencial, não é? Certo. Já abriu-se mais um pouquinho, diminuiu-se as restrições. Nossa oração é que a situação pandêmica melhore, Amém. melhor no país, que agora também está a terminar agora o cacimbo, portanto, o inverno, por assim dizer, em Angola, Sim. não é o cacimbo, Certo. e deve chegar o verão, e cogita-se que com um clima mais quente, inibe também a propagação do vírus. Vamos ver se em 2021, o ano em que estamos, se a situação melhorar consideravelmente, né? Se melhorar consideravelmente, nós podemos realizar o Abala Luanda. Não gostaríamos de ir, por exemplo, para o CCB com capacidade para 3.500 pessoas e colocar lá 500 pessoas. Certo. Assim sendo, é melhor não fazer, e se fizermos num lugar mais restrito. Só para fazer um apêndice aqui, vamos agora realizar a nossa convenção geral da ADP, de obreiros, né? Certo. Veja, vão participar apenas nesta convenção geral os presbíteros provinciais, os pastores presidentes e os seus adjuntos. É um número muito ínfimo. Será uma convenção atípica, Certo. mas é a realidade que se impõe. Nem os pastores das igrejas, não é, vão Nem os participar. pastores do pastor responsável de centros, Centros, sim. de congregações, não. Só pastores presidentes, os seus adjuntos e os presbíteros provinciais. Certo. Veja, a Assembleia de Deus tem 23 ministérios. Então, são 23 pastores presidentes, com mais os adjuntos. Vamos falar ali mais ou menos em 60 pessoas, mais 18 presbíteros de Luanda. Portanto, ali a nossa direção nacional com capacidade para 4.500 pessoas. Vamos ter ali 100 pessoas, talvez 200 pessoas, dado a situação mesmo atípica que estamos a vivenciar. Portanto, o Abala Luanda, se a situação, aqui fecho parênteses,
Sim. Se a situação melhorar, obviamente que vamos realizar a nona edição do Abala Luanda. Amém. Se melhorar. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Já agora, pergunta polêmica. Estamos na reta final, mas eu não gostaria que terminássemos sem fazer esta pergunta. É uma realidade no Brasil e um pouco agora por Angola, pastores que têm uma certa notoriedade na sociedade, posteriormente ingressarem para a vida política. A maior parte das vezes fazendo uma campanha, tornando-se deputados e posteriormente almejam a presidência da República. O que é que o reverendo Neves acha disso? E também deixa-me fazer duas perguntas numa única pergunta. Anseia um dia ser um político, presidente da República? Anseia ser deputado da Assembleia Nacional? Primeiro, definir política. Certo. O que é política? É a arte de governar. Certo. Quando se fala assim em política, as pessoas tremem, mas fazer política, o quê? Política é logo... Não, política, assim, trocando a miúdo. Política significa arte de governar. Governar, sim. E onde é que se governa? No país, na igreja, Exato. em casa, Sim. na escola, nas instituições públicas ou privadas, governa-se. Certo. Pronto, só para dizer aqui o que é política. Exatamente. A maior agenda do Brasil hoje é o pastor Júnior Trovão. Amém. Ele saiu, meu amigo, tenho liberdade de falar isso. Certo. Já sempre que fui ao Brasil, durmo em casa dele. Amém. Ele vem para cá, eu hospedo no hotel, portanto, falo com ele, tenho liberdade para falar disto. A maior agenda no Brasil hoje é o pastor Júnior Trovão. Certo. E ele está a preparar a sua candidatura para ser deputado federal. Amém. Portanto, mudou do Rio de Janeiro, agora está a viver em Santa Catarina, Certo. não é? Para preparar a sua campanha para ser deputado federal, como já é o caso do Marco Feliciano, Certo. agora também o pastor Abílio. Santana. Certo. No Brasil é absolutamente normal. Certo. Em Angola é anormal. Anormal, sim. É uma questão de cultura. Cultura, certo. Portanto, Somos mais conservadores, no somos caso. muito mais conservadores em relação ao Brasil e até América. Amém. Bom, um pastor que queira entrar para a carreira política, atenção, lá em casa não me entendam mal. Um pastor, desde que ele não tenha uma responsabilidade na liderança da igreja, ele não é pastor-presidente, não é vice-presidente, ele não é líder de um centro, mas ele é pastor. Amém. Tem a função de pastor. Ele não tem aquela responsabilidade de cuidar de ovelhas. É um pastor auxiliar. Certo. Esse pastor, ele pode concorrer para qualquer cargo político. Amém. Qualquer cargo político. Se tiver alguém na minha igreja, um pastor meu, um pastor jovem, que eu vejo nele qualidades para ser um bom político, para ser um bom deputado da Assembleia Nacional, eu vou colocá-lo lá. Eu vou investir nele para ser político. Amém. Porque as decisões de um país, Nuno, definem-se na Assembleia Nacional. Políticas de governação na Assembleia Nacional. Amém. E em vários países do mundo, hoje cogita-se, aborda-se a questão da homossexualidade. Exatamente, exatamente. Casamento gays. Certo. Em França é normal. A Europa toda, o Ocidente todo Sim. é absolutamente normal. No Brasil até já foi também aprovado e já há leis ali que diz que o pastor que não quiser realizar um casamento gay, ele é Homofóbico. Exatamente, ele pode ser indiciado e tal. Sim. Okay. E também já há a lei do aborto. Esses dois princípios ferem as Sagradas Escrituras. Certo. E essas leis são tomadas aonde? No Parlamento. Certo.
Se não tivermos pastores lá no parlamento, como vão defender a igreja? Não é? Número um. Número dois. Há um inimigo silencioso que está a crescer sem nós nos apercebermos. E esse inimigo é poderosíssimo. Ele faz uma certa campanha evangelística no silêncio sem nos apercebermos. Estou a me referir do islamismo. Verdade, verdade. É um grande perigo que vai enfermar Angola nos próximos 30, 40 anos. Verdade. Os nossos irmãos, que chamamos vulgarmente de mamadus, Sim. portanto, eles são fortes economicamente, São. financeiramente. E como é que eles fazem a sua campanha de evangelização? Eles casam com as nossas irmãs. Uma, Exatamente não, isso. 2, 3, 4, 5. Os Fazem seus filhos, depois de nascidos, eles não passam aqui a sua juventude, nem infância. Eles vão para os países de origem dos seus pais, onde vão engolir o Alcorão. Exatamente. Eles vão aprender sobre Maomé, sobre Alá. Jesus é inferior a Maomé. Maomé é o profeta maior. Nosso Deus é Alá. E vão aprender uma série de atrocidades. Ele, depois que voltar aos 20, 21 anos, ele é angolano, nasceu em Angola. E ele está habilitado para concorrer às autarquias. Ele pode ser deputado da Assembleia Nacional, pode inclusive concorrer a presidente da República. Verdade. Um homem desses, e são vários aqui em Angola, São. esses jovens, e eles têm um objetivo, eles querem atingir o top, o órgão primário em termos da nação. Presidência da República. É agora a França. Eles querem atingir o top. Esses rapazes, depois que eles entram na política, e eles investem forte, política é dinheiro, investem forte. Sim. Estes rapazes entram no Parlamento, tomam o país, tomam a Presidente da República. O que é que eles vão dizer? Nós agora não existe Natal. Não tem Natal. Não tem Páscoa. Quem morreu foi Maomé e não Cristo. Não tem Pentecostes. Este é o grande perigo que as pessoas, os nossos governantes, até porque nós somos um Estado laico e de direito. Sim. Se for para os países desses nossos irmãos, na sua Constituição, Estado Islão. Exatamente. Não é laico. Não é laico. Islão. O que é que isso quer dizer? Que não existe evangélicos. O Evangelho é morto. Se falar de Jesus ali é morto na hora, porque está lá na Constituição deles. Exatamente. Acabam contigo. E aqui o nosso é um Estado laico de direito que a permissividade permite tudo essas coisas, não é? Este é o meu grande... Eu estou a ver uma Angola daqui a 30, 40 anos. Certo. A Nigéria foi um país evangélico há 50 anos atrás, dos mais fortes e poderosos. Hoje a Nigéria está dividida na Nigéria do Sul e Nigéria do Norte. No Sul é evangélico, no Norte é muçulmano, é o Islão. Exato. Eles queimam igrejas com crentes dentro da igreja, eles queimam igreja e tal, porque nós somos de Alá, somos de Maomé. E nós estamos a correr nesse grande risco em Angola. Onde é que eles estão a começar com isso? No Mochico, no Quando Cubango, nas Lundas, são províncias longínquas. Certo. Mais 40 anos, esta parcela da nossa nação, do nosso país, vai estar totalmente infectado pelos muçulmanos. O Evangelho não está a chegar lá. Isto vai acontecer, se nós não tivermos atento, isto vai acontecer, os nossos netos vão passar por situações difíceis. Na época de Idaúsa, Sim. Benção da USA. Benção Idaúsa, não havia isso na Nigéria. Não.
Era um país totalmente evangélico, do norte ao sul. Mas, com permissão dos governantes, baixaram a guarda e olha a Nigéria hoje. Eu tenho receio disso. Por esse facto, há necessidade de termos pastores na Assembleia Nacional. Amém. Precisamos trabalhar nisso com muita... porque é onde se aprovam as leis de uma nação. Portanto, a pergunta que me colocou, um pastor que tem a função, por exemplo, na minha função, não, eu não aprovo que esse pastor seja político. Se me convidassem para ser político, eu não aceitaria. Certo. Porque eu tenho uma responsabilidade com o povo. Certo. Todos os pastores têm aquela responsabilidade com Deus, ok? Mas eu tenho uma responsabilidade com Deus e com o povo. Na minha condição, não é, que exerço hoje a nível da ADP, eu não aceitaria enveredar pela política. Certo. Mas eu apostaria num jovem pastor, vários jovens pastores, apostava neles e direcionava para chegarem à Assembleia Nacional, para fazerem política. Amém. Sem, obviamente, apartar-se da palavra de Deus. A palavra de Deus, certo. Não é? Vemos os grandes estadistas, não é? Veja, os grandes estadistas no passado tiveram ao lado de si homens de Deus. Amém. O grande Nabucodonosor. Daniel. Ele teve Daniel ao seu lado, depois que... E Daniel, ele foi consultor de Nabucodonosor, foi consultor de Belsazar, Sim. foi consultor de Dário, Sim. foi consultor de Amori. E quando chega na época de Dário estava assim sem perceber como reinar. Sim. Sua mãe disse, olha, nos dias de teu pai, ele teve por um consultor, um homem por nome Daniel. Vá ter com ele e ele vai te direcionar. Todo um presidente que se preza, um político que se preza, tem que ter um Daniel ao seu lado. Amém. Só que a nossa cultura não permite isto. Não. Se tiver a andar com um político... Se corrompeu. E houve um episódio agora, esses dias, não é? Se corrompeu, deixou-se vender e vendeu a igreja e tal. Hoje não percebem isso. Eu acho que eu vou ser um revolucionário. Dentro de mais ou menos 15 anos, e vamos dizer, aquilo que o reverendo fez aí há 20 anos, afinal, foi ótimo. Certo. Mudou o paradigma. Na verdade, hoje fui muito julgado e tal, mas eu fiquei nas calmas, eu não respondi. Sim, certo. Porque eu consigo ver sobre os ombros dos gigantes. Amém. E não é todas as pessoas que conseguem ver sobre o ombro do gigante. Amém. Eu vi algo que é necessário, eu creio que eu vou investir nesses jovens para atingir a política. Amém. Porque precisamos colocar jovens estudiosos, capacitados e tal, para irem para o Parlamento. Aí eles vão conseguir contrapor a esta intenção que o islamismo quer tomar conta da Angola. A Angola é um país terrivelmente grandemente abençoado, com riquezas no subsolo, coisas inimagináveis. Eles sabem disso. Amém. Então, se não ficarmos, a igreja, nós, se não ficarmos, tivermos essa visão periférica e visão para percebermos essas coisas, o país vai descambar. Nos próximos 30, 40 anos, vamos ter um país muçulmano em Angola. Amém. Portanto, se me convidarem para serem político, eu não aceitaria. Certo. Não aceitaria. Certo. Mas investir em jovens para enquadrar na política, eu ali invisto. E eu vou investir em muitos jovens para atingir o Parlamento. Amém. Reverendo Neves, nós estamos mesmo na reta final. A entrevista está muito boa, muito produtiva. Um momento de muita qualidade, também a forma com que responde às perguntas, não é? De forma muito convicta e bem assente. Isso mostra que é uma pessoa com os pés assentes. Portanto, Reverendo, sabemos que tem feito um grande trabalho. Todos os lugares pelos quais passou, que foram citados ao longo da entrevista, como igrejas,
fez um excelente trabalho. Temos aqui o testemunho do Ministério Salém, que praticamente quando entrou, o Ministério Salém estava em grande decadência e pelo trabalho que desenvolveu naquele lugar, seja a nível de infraestrutura, seja a nível da espiritualidade, de levantar o povo, fez um excelente trabalho e agora em pouco tempo levanta o Centro Vida Profunda e ao mesmo tempo lidera o Ministério do Kazenga. Tem sido realmente uma carga. Como tem gerido isso? Primeira pergunta. Segunda, dentro deste parente aberto, tem algum mentor, ou pelo menos mentores, pessoas em quem se inspira, pessoas que lhe orientam o caminho, ou pelo menos aqueles que podem não estar perto, mas consome vídeos, consome livros? Tem referências? Eu gostava de, antes de, se me permitir, Separar. Se me permitir entrar nessas duas questões, Sim. queria acrescentar algo da anterior pergunta. Certo. Posso fazê-lo? Sobre a política, pode Sobre a normalmente, à vontade. Ok. Em certa ocasião, Eliseu passava em frente à casa de uma mulher viúva. Certo. Viúva não, uma mulher rica. Sim. Uma mulher bem posicionada. E ela passava comendo pão, todos os dias. E a mulher olhou assim para o Eliseu, ela foi vendo algumas vezes e tal, e foi confidenciar com o seu esposo. Eis que esse homem que todos os dias passa em frente à nossa casa é servo de Deus Altíssimo. Por que não chamá-lo de fazer uma casa, um quarto alto? Um ponto alto. Sim. Isto aqui é uma mensagem, né? Amém. Do ponto alto. Eles depois chamam Eliseu com Geazi, seu moço e tal, e vão viver na casa da mulher. Sempre que Eliseu descesse do monte e tal, estava ali. E ele depois, ele sente-se constrangido e diz para Geazi: essa mulher nos tem tratado com uma atenção fora do normal. O que se pode fazer por ela? Chame ela. E Geazi chamou a mulher, não é? A Bíblia silencia o nome, chama de a Sunamita. Sim. E ele diz assim, Eliseu, para a mulher: o que é que se pode fazer por você? Tem alguma coisa que tu queiras que eu fale com o rei ou com o capitão do exército? Olha, Eliseu, tens alguma coisa que você quer que eu fale com o rei ou com o capitão? Perfeito. Eu pego nesta palavra aqui para dizer, um líder espiritual, ele tem que influenciar pessoas abaixo do seu nível, Amém. pessoas do seu nível E pessoas acima do seu nível. Aleluia. Tem alguma coisa que eu fale com o rei? Transformar isso em miúde? Tem algum problema que eu fale com o presidente da República a seu respeito? All right. Ou com o capitão do exército, o ministro da defesa? Amém. Veja que Eliseu tem influência com o presidente e com o ministro da defesa. Amém. O líder espiritual tem que ter esta capacidade, esta visão, de trazer para si, para a sua igreja, essa nata de políticos. Não podemos nos coibir apenas e ficar aqui embaixo, não. Precisamos trazer os políticos para a igreja. Certo. Porque eles precisam de um homem de Deus para lhes orientar, Certo. para orar por eles. Então, eu vejo nesse prisma, Certo. não é? Não ficar apenas aqui neste nível, porque a igreja é aqui não. Precisamos trazer os políticos, Certo. a nata da política para dentro da igreja. Isto não é Amém. pecado. Glória a Deus. Agora vou voltar aqui para a questão, assim, para a muito questão. rapidamente, mesmo que estamos acima de tempo. Muito rapidamente. Certo. A questão foi o trabalho que se fez ali no Ministério Salém. Ministério Salém. Certo. Fazer uma comparação, avaliar. Exatamente. Ok. Na verdade, o Ministério Salém, quando lá fomos, em 2010, o Salém era aquele ministério que já tem um certo histórico, né? Certo. Um certo histórico, não é? E foi um trabalho árduo. Um trabalho árduo que desempenhamos na Salém por 8 anos. Nós chegámos lá numa situação muito crítica, muito caótica da igreja, não é? Uma situação
assim, meio... Vocês conhecem, né? Não precisa nem falar. Conhecemos o problema da Salém. Já tinha saído de lá 6 pastores presidentes. E eu fui o 7º pastor presidente. No final foi o profético. Né? Ficámos lá por 8 anos. E, de facto, foi um trabalho bom, um trabalho lindo, mas não foi fácil. Não foi. E, vivemos na carne ali os 8 anos na Salém, não foi fácil, foi muito difícil. Coisas que não vale a pena falar, aflorar aqui. Certo. Pode ferir suscetibilidade. Então não foram 8 anos muito difíceis para mim e para a minha família, muito difíceis. Alguns adjetivos que nos foram ditos ali, não é? Chamados e tudo ali. Não é? Mas ainda assim foi um trabalho honroso. Amém. Conseguimos desenvolver um trabalho bom na Salém. Amém. Tornou-se notório o Ministério Salém, a igreja em si. Com projeção internacional. Com projeção internacional. Portanto, a Salém estava num estádio assim lastimável. Não é? Certo. Espiritualmente e estruturalmente também. E creio que fizemos um trabalho bom de realce, só o Senhor sabe. Não, os resultados provam que foi um excelente trabalho. São palpáveis aí, foi um excelente trabalho, não é? E, apesar de sermos não tratados assim como deveríamos ser tratados, não é? E também saímos lá da forma como saímos, não é? Arrepende-se de ter estado lá? Não me arrependo. Não me arrependo de ter estado lá, não me arrependo. Também foi um aprendizado para mim. Certo. Foi um aprendizado para mim. Creio que costuma dizer que a ida a Salém foi a curva do índio, não é? Deus deu uma curva e tal para voltar ao Kazenga mais maduro, mais preparado, mais lapidado para os grandes desafios. Portanto, a Salém foi um grande desafio e agora tranquilo, não... Mesmo depois daquela conversa, aquela situação que aconteceu nas redes sociais, sim, eu fiquei tranquilo. Amém. Fiquei em paz, minha alma em paz, tranquilo. E foi um trabalho de relevo. Ajudamos muito a juventude lá. Certo. Imagino, o atual pastor-presidente da Salém, quando chegamos lá, ele era cooperador, solteiro. Eu fiz o casamento, não é? Ajudamos o jovem e... Consagramos a evangelista, depois transitou a pastor. Aliás, o Nuno conhece a história. Conheço, sim, conheço. Portanto, muito bem. Este é o trabalho que fizemos na Salém e estamos alegres. Não me sinto arrependido de ter ido para a Salém. Não é? A segunda questão escapou-me assim um pouquinho. Tem mentores espirituais, Eu quando me convertei, esqueci de falar isto, você me perdoa, eu tive um grande mentor, pastor Agostinho Gonçalo Fuca. Vive? Não, infelizmente é memória. É memória. Quando eu me converti no Kazenga, ele era o secretário-geral da igreja. Era o braço direito do pai Abraão. Certo. E ele me segurou. O atual pastor-presidente da Salém, quando chegamos lá, ele era cooperador, solteiro. Eu fiz o casamento, ajudamos o jovem, e consagramos a evangelista, depois transitou a pastor. Aliás, o Nuno conhece a história. Conheço, sim, conheço muito bem. Este é o trabalho que fizemos na Salém e estamos alegres. Não me sinto arrependido de ter ido para a Salém. Não é? A segunda questão escapou-me assim um pouco. Eu quando me convertei, esqueci de falar isto, você me perdoa, eu tive um grande mentor, pastor Agostinho Gonçalo Fuca. Vive? Não, infelizmente é memória. É memória. Quando eu me converti, é o meu grande mentor, para além de ter o meu pai espiritual. Sim. Portanto, o pastor Fuca, ele é o meu grande mentor, grande mentor. Assim, é a pessoa mesmo que eu me inspirei. Hoje ouço vários pregadores, vários homens de Deus, mas o meu mentor é angolano. Certo. O meu mentor é o pastor Fuca angolano e gostei sempre gostei sempre do Napoleão Falcão. Napoleão Falcão, certo.
eu seguia, a nível internacional, só seguia Napoleão Falcão. Napoleão Falcão. Naquela, por causa da retórica dele. Com uma retórica muito forte, um homem muito trabalhado, uma linguagem muito trabalhada, muito polida. E eu, a pessoa que eu me revi naquela altura, ouvia as cassetes dele. Certo. Só, portanto, aqui era o meu mentor, é o pastor Fuca, e lá fora eu acompanhava o pastor Napoleão Falcão. Ok, muito bom. E gostava de ler muito T.L. Osborne, por causa dos milagres. Sim, é muito forte também. Vamos agora passar para a rubrica O que significa. Nesta rubrica eu vou fazer uma citação e assim muito rapidamente, em poucas palavras, o reverendo vai dizer o que aquilo significa para si. Deus. Antes da existência. Família. A célula mais importante da sociedade. Igreja. A minha segunda casa. Glória a Deus. Pastores jovens. Bênçãos desde que sejam direcionados. Casamento. Primeira instituição criada por Deus. Integridade. Não abrir mão dela. Glória a Deus. Glória a Deus, esta foi a nossa entrevista com o reverendo Neves de Souza. Nós só não falamos em línguas porque, enfim, a entrevista estava com uma qualidade excepcional. Portanto, Deus seja louvado pela vida de todos aqueles que nos estão a acompanhar e que certamente agora têm acesso a mais informações sobre a vida deste homem que Deus tem usado tremendamente nesta nação. Portanto, ajude-nos partilhando esta entrevista. Siga nas redes sociais marketia.com, faça a marcação da sua sessão de fotos, procure os nossos serviços, porque temos serviços importantes para, então, poder prestar a você. Gostaríamos de terminar essa entrevista com uma oração da parte do reverendo Neves para abençoar este projeto que é embrionário e está, então, a dar os primeiros passos. Antes de orar, quero parabenizar o Nuno Cadete, não é, por este programa Impacto da Palavra e a rubrica Biografias. Glória a Deus. Louvar a Deus por esta visão. Amém. É um programa raro. Amém. É uma exceção. Amém. E quero te parabenizar. Amém. Muito obrigado. Por este lindo programa e tudo aquilo que for necessário de nossa parte. Amém. Estaremos aí para ajudar, apoiar. Amém. Também a nossa equipa de trabalho aqui, que fez um trabalho belíssimo. Então, de parabéns. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar vossas vidas, vossas famílias. Amém. E tudo aquilo que tocar a palma de vossas mãos. Amém. Vamos orar. Amém. Grande e eterno Pai, obrigado, Jesus, em cuja face e presença nos encontramos, que exaltamos porque o Senhor é bom. Thank you, Jesus. E eternas são as tuas infinitas misericórdias. Yes. Deus de poder, profeta da nossa salvação, sumo sacerdote da nossa fé e confissão. Pai, muito obrigado por este momento que passamos aqui, onde podemos trocar a miúdes assuntos pessoais do ministério, com esta equipe maravilhosa, esta equipe fabulosa, Deus. Pai. Nossa oração é que o Senhor continue a prosperar este programa. Obrigado, abençoe Deus. Grandemente o Nuno Cadete. Obrigado, e abençoe toda a sua equipe. Em nome Permita, de Pai, que eles sejam prósperos, abençoados e fecundos. Em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que é necessário para o enriquecimento deste programa, em termos de material, em termos de equipamento, providencia, Rei dos Reis e Senhora dos Senhores. Que seja um programa conhecido nacional e internacionalmente. Providencia equipamento de ponta para que este programa possa glorificar o teu santo nome. Pai, se conosco te pedimos em nome de teu Filho amado Jesus. Temos orado na certeza da bênção e da vitória, desde agora e sempre. Amém. Amém. Um programa que exorta, um programa que ensina,
Um programa que leva de forma diferenciada a palavra de Deus. Impacto da Palavra, terceira temporada.